da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa. Olá, boa noite. Segunda-feira, 2 de novembro, o Jornal da Cultura Paulista está no ar. E você vai ver nesta edição. Crise econômica. Os cortes chegaram também aos planos de saúde. Quem pode acaba trocando por um mais barato. Estou pensando até em abrir mão de um quarto individual para poder fazer um plano que eu feche com uma enfermaria. Na contramão da crise, setor de comércio online acumula resultados positivos. Mudanças no comportamento. Por que será que temos tanta alteração de humor durante o mesmo dia? Nós chamamos de um transtorno de personalidade quando algum padrão incomum de personalidade que foge da norma, ele leva a comprometimento funcional. E nós começamos esta edição falando de economia. Em tempos de crise é hora de apertar os cintos. Com certeza você já sentiu isso em casa. Segundo dados da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, os cortes chegaram aos planos de saúde. Quem pode troca por um mais barato. E nessa hora é preciso atenção redobrada com os novos contratos. Com as finanças mais apertadas, o plano de saúde ficou caro para Marcelo. O meu plano de saúde atual é o plano individual com o quarto individual. Estou pensando até em abrir mão de um quarto individual para poder fazer um plano que eu feche com uma enfermaria. A mudança deve ser feita no ano que vem, mas muitos brasileiros não conseguiram se planejar como Marcelo. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar mostram que quase 500 mil pessoas ficaram sem plano ou seguro-saúde nos primeiros 7 meses do ano. A maioria delas perdeu o benefício porque ficou desempregada. Mas, antes de se desligar da operadora, o usuário tem 2 alternativas. Independente da idade, verificar se o contrato está com as cobranças corretas. Checou, não dá para diminuir valor ou não quer discutir na justiça, é verificar se dentro da sua operadora dá para diminuir o padrão, porque aí você não corre o risco de ter imposição de carência. Ao trocar de plano, o consumidor precisa ficar atento ao prazo de carência, que pode chegar a até 2 anos para doenças pré-existentes, o que é um risco grande, principalmente para idosos. Mas, se o orçamento não permitir mesmo um plano privado, esta advogada explica que há uma maneira de fazer um melhor uso do Sistema Único de Saúde. Todo mundo tem que ter a sua inscrição no SUS antes de ficar doente, antes de uma gravidade, de uma emergência. Por quê? Porque você já vai saber o caminho a percorrer, tua ficha já vai estar lá, teus dados vão estar lá e você já vai saber que hospital que você vai procurar. E na contramão da crise econômica, o comércio online apresenta resultados positivos. É assim, sentado no sofá, que Maurício vai às compras. De cada 10 produtos que ele adquire, 7 são pela internet. O celular e o relógio de última geração vieram de compras online feitas neste ano. A situação atual do país não mudou o consumo dele na rede virtual. Na verdade, eu passei a pesquisar mais. Eu passei a comparar mais preço, mas não que eu deixei de comprar. O que aconteceu é até que eu comprei mais esse ano do que no último ano. O consumidor brasileiro tem mostrado uma preferência pelo comércio eletrônico. Prova disso é que o resultado do setor no primeiro semestre deste ano, quando comparado ao mesmo período de 2014, é para lá de positivo. O crescimento foi de 16%. Esta empresa de compra e venda de produtos online lucrou ainda mais. Nos primeiros 6 meses de 2015, o faturamento do site foi quase 60% maior do que no ano passado. A página faz a ponte entre o comprador e o vendedor e comercializa itens novos e usados. Entre os mais vendidos nos primeiros 6 meses deste ano estão produtos de esporte, saúde e beleza e roupas, calçados e bolsas. É o líder nesse segmento, ele tem mais de 30 milhões de visitantes únicos por mês. E esse número também tem crescido ano a ano e trabalhado muito também para aumentar a oferta de produtos no site. Então a gente tem desde vendedores, pessoas físicas vendendo no site, até grandes empresas, grandes marcas. Eu compro tudo, é muito mais fácil. Muitas vezes não dá tempo de ir no shopping, então é mais fácil. É só se programar, porque tem aquele tempo do frete. Então eu acabo me programando 2, 3 dias antes, eu sei que é o tempo que vai demorar para chegar na minha casa.
A matemática é considerada a grande vilã da educação. A maioria dos brasileiros afirma que não usa o que aprendeu na escola nas tarefas do dia a dia. Há pouco mais de um ano, Bárbara participou de um processo seletivo para estagiar em uma empresa de crédito. Não foi aprovada e acredita que a culpa foi da matemática. Eu não sabia como começar o exercício, como desenvolver o exercício e o que eles queriam que eu fizesse também. Uma pesquisa com maiores de 25 anos revelou que mais de 90% acham que o conhecimento de matemática não é decisivo para encontrar um bom emprego. 89% disseram que não usam no dia a dia o que foi ensinado na escola e 65% não têm boas lembranças das aulas. O que eu não gostava era matemática, na verdade. Aquele negócio de apagar borracha e escrever de novo. Mais de 90% dos estudantes que terminaram o ensino médio em 2013 não atingiram o aprendizado adequado da disciplina, segundo o movimento Todos pela Educação. Para tentar tornar o ensino da matemática mais atraente para os alunos, algumas escolas estão mudando os métodos de ensino. Esta, na Zona Oeste da capital paulista, os exemplos do dia a dia para explicar os conceitos da disciplina. Hoje, os alunos do 4º ano do ensino fundamental aprenderam sobre fração, usando uma barra de chocolate. Assim você interage, daí fica mais fácil de aprender. A gente também consegue ver a divisão, a fração das coisas. A coordenadora pedagógica explica que a matemática tem que ser atraente para o aluno. Hoje, através das atividades lúdicas e concretas com a matemática, se desenvolve o pensamento, o raciocínio lógico de forma mais eficaz. Este neurologista concorda que é preciso dar mais estímulos aos alunos. E aqui nós não temos sistema educacional que preze estímulo. Nós não temos sistema educacional que preze o quê? A pessoa buscar o conhecimento. Lembra da Bárbara? Depois de ser reprovada no processo seletivo, ela decidiu estudar matemática e conseguiu o estágio que tanto queria na área financeira. A matemática ela é fundamental em tudo e o problema é que a gente acaba não praticando ela depois que a gente sai do colégio. No próximo bloco, nós vamos falar de meio ambiente. Pesquisadores da Califórnia descobriram uma larva que pode ajudar na reciclagem. Isso mesmo, e ainda? Mudanças de comportamento. Por que será que temos tanta alteração de humor durante o dia? Os detalhes daqui a pouco. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Toda terça, esse time entra em campo. Falando de futebol, analisando as principais notícias e acontecimentos desse universo da bola. Aqui não tem impedimento e nem bola na trave. Tem coisa muito interessante pra gente falar. E tem futebol pra isso. É Cartão Verde, terça, 10 da noite. Juízo Torcida Brasileira. Escritório São Paulo, a maior referência em assessoria contábil em Araraquara e toda a nossa região. Com atendimento personalizado e equipe especializada, o Escritório São Paulo realiza assessoria em folhas de pagamentos, consultorias, emissão de CNDS e arquivamentos eletrônicos. Além de deixar seus arquivos à sua disposição via online, tudo com muita praticidade, conforto e a máxima segurança que só o Escritório São Paulo tem. Escritório São Paulo, consultoria e contabilidade. Tradição com inovação. Você vai viver o universo. Moda, beleza, comportamento, saúde, cultura e muito mais. De segunda a sexta, Universo Mais. Conectando cores, sorrisos, amores. Conectando emoções, saudades, gerações. Conectando amizade, alegria, felicidade. Conectando vontade, negócios, possibilidades. Conectando você ao mundo. Conectando Tex. É hora. Agora. Tex, assine já 3303-2000. Tex, conectando você ao mundo. Que relação uma larva de besouro pode ter com a reciclagem? Parece que nada, não é mesmo? Mas pesquisadores da Califórnia descobriram que esse animal pode ajudar sim, porque se alimenta de plástico e isopor.
Quem vai falar mais sobre esse assunto com a gente, está aqui no estúdio, é o consultor ambiental Adalberto Cunha. Professor, muito boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite. É uma descoberta muito importante essa, né? Bom, se nós formos pensar que plástico é um dos itens mais descartados no mundo todo e que plástico normalmente é feito de derivados de petróleo, que tem uma durabilidade muito grande, essa descoberta dessa larva que consegue decompor esse plástico e fazer com que ele possa voltar para a natureza mais rapidamente, realmente é uma coisa de muito importância para o nosso meio ambiente e para a sociedade. Agora, isso alerta para a gente uma questão de biodiversidade. Na verdade, o senhor comentou que vários animais podem colaborar também, né? Sim, a gente tem várias experiências, várias descobertas no mundo todo. E no Brasil é interessante porque a nossa biodiversidade é a maior do mundo. E se estima que a gente ainda conheça muito pouco, por exemplo, de insetos. Estima-se aí em 30% só de todas as espécies. Então, o que falta conhecer pode ser a descoberta que revolucione alguma área do conhecimento. Seja a área de saúde, seja a área de tecnologia, seja a área de meio ambiente propriamente dito. Então, conhecer e não destruir essa biodiversidade é uma coisa muito importante para a sociedade. Não só brasileira, que pode gerar lucros com isso, mas para o mundo todo. Agora, o plástico é uma coisa que preocupa, o pessoal descarta mesmo de forma irregular, né? É que a sociedade hoje de consumo, ela é movida ao plástico. Se a gente observar no dia a dia da gente, quase tudo tem plástico. E esse plástico que a gente utiliza hoje, basicamente é derivado de petróleo. Então tem uma duração de existência muito grande. Então, se a gente encontrar alguma coisa para conseguir quebrá-lo e diminuir esse impacto para a natureza e para nós, vai ser uma solução muito boa e é o que a gente está vendo nessa pesquisa lá da Califórnia. Agora, a gente sempre fala aqui no Jornal da Cultura Paulista sobre o descarte consciente. Nós sempre damos voltas e caímos nesse assunto. É importante que as pessoas mudem a cultura e começam a descartar de forma correta, né? Sim. Se a gente pensar plástico, não é correto eu jogar esse plástico em qualquer local que vai demorar para decompor. Então, se eu conseguir reciclar esse material, como por exemplo PET, a garrafa PET tem hoje 1000 utilidades, a não ser jogar lá no bueiro e depois entupir o bueiro. Então, se a gente conscientizar as pessoas da importância delas fazerem a parte dela, já é um bom começo. Tá certo, Adalberto, muito obrigado pelas informações, pela presença mais uma vez. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Olha, no cotidiano as pessoas podem ter padrões de comportamento anormais em determinadas situações, como ser muito dramático ou apresentar variações repentinas do humor. Por que será que isso ocorre? Veja na reportagem. Há situações em que nos perguntamos se somos nós mesmos. Às vezes a gente tem aquela sensação que tem duas vozes falando, né? Com você conversando e uma outra pessoa conversando com você. Dúvidas, tristeza, depressão. Fico agitado, sempre eu tenho que fazer alguma coisa. Eu me acho bastante ansioso por isso. Aqui agora, aqui eu já tô nervoso já, né? Nunca apareci na televisão. Calma, Luan. Essas reações são normais e não significam que você tem problemas de personalidade. A personalidade é definida como um padrão comum e habitual de comportamento e se manifesta principalmente no relacionamento com outras pessoas. Todos nós apresentamos em algum momento da vida traços de comportamento diferentes, mas nem toda mania ou característica que pareça exagerada é considerada um transtorno. Nós chamamos de um transtorno de personalidade quando algum padrão incomum de personalidade que foge da norma, ele leva a comprometimento funcional. Ou então leva muito sofrimento ou para a pessoa ou para aqueles que o cercam. Entre os transtornos de personalidade mais frequentes estão o ansioso evitativo, que se afasta dos outros e se priva de companhias e oportunidades, o histriônico, que usa a emoção para manipular e prejudica principalmente a vida conjugal, e o borderline, muito impulsivo e com humor instável. Apesar de não serem considerados doenças, eles têm tratamento. Geralmente implica em uso de alguns medicamentos e psicoterapia sempre, e provavelmente não uma psicoterapia breve, como a gente usaria numa fobia, mas sim uma psicoterapia de longo prazo. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho às 9 da noite no Jornal da Cultura. Eu volto amanhã às 7h15 da noite com mais um Jornal da Cultura Paulista. A você uma ótima noite, muito obrigado pela audiência.
Jornal da Cultura Paulista. Apoio Cultural. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Escritório São Paulo de Contabilidade. Há 72 anos crescendo com sua empresa.